Você é o seu maior inimigo. É isso mesmo. Você é o seu maior inimigo, mas você também é o seu maior propósito. Vivemos num mundo que exige muito. É um mundo que não tem pena de ninguém. A vida é dura e ela bate forte. Não escolhe horário, não escolhe idade, não escolhe condição. Ela testa, esmaga, desafia, e se você não estiver pronto, se você não se preparar mental, emocional e espiritualmente, ela vai te derrubar. Vai te colocar de joelhos e, se você deixar, vai te manter lá. Mas aqui vai a verdade que poucos têm coragem de dizer. Ninguém vai te salvar. Sim, talvez seu pai tenha falhado. Talvez sua mãe não tenha te dado o amor que você precisava. Talvez você tenha passado por traumas, perdas, dores profundas que ninguém conhece. Mas ainda assim, ninguém vai fazer o trabalho por você. Chega um momento na vida em que você precisa entender que a responsabilidade agora é sua. É você contra você. E aqui entra a virada. Tudo o que você precisa para vencer já está dentro de você. Mas para isso você precisa enfrentar os seus demônios, olhar nos olhos das suas dores, escavar o passado, visitar os seus arquivos internos, aqueles que você enterrou para não sentir mais. Porque é ali no fundo do poço emocional que está o ouro da sua transformação. O problema é que a maioria prefere fugir, esconder-se em redes sociais, se distrair com podcasts, se perder em promessas vazias. Mas não é assim que se vence, não é assim que se cresce. O verdadeiro crescimento acontece no silêncio, na solidão, no laboratório mental, no campo de batalha interno que só você pode acessar. Você já teve coragem de fazer a autópsia da sua alma enquanto ainda está vivo? Você já parou para perguntar: por que estou morrendo por dentro, mesmo respirando todos os dias? Essa pergunta pode ser o início de uma nova vida. Porque quando você entende o que te mata por dentro, a vergonha, a culpa, a autossabotagem, você também descobre como curar. E aqui entra o primeiro exercício mental deste vídeo. Repita comigo em voz alta 2 vezes. Eu posso. Mais uma vez. Eu posso. Porque você pode. Pode ser mais forte, pode ser mais disciplinado, pode se reconstruir peça por peça, mas isso exige que você escolha a dor do crescimento em vez da dor do arrependimento. Vai doer de qualquer jeito. A diferença é o que você colhe no final. A Bíblia diz em Provérbios 24:10: se te mostras fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Mas e se você descobrisse que essa força não está fora de você, mas sim dentro? Que o seu espírito carrega uma potência divina capaz de reverter qualquer situação, desde que você decida ativá-la. Existe uma dor que você não escolheu, traumas, perdas, falhas. Mas existe uma dor que você pode escolher todos os dias, a dor da disciplina, da entrega, da superação. Essa dor escolhida é o que te prepara para a dor que você não escolheu. É como treinar o espírito antes da guerra emocional. É como fortalecer a mente antes da tempestade. A verdade é que você não precisa correr 200 quilômetros para provar sua força, mas precisa ser forte o suficiente para encarar sua própria verdade. Você tem sido honesto com você mesmo? O que você tem escondido? O que você se recusa a enfrentar? Por que você ainda está permitindo que o passado te defina? Enquanto você não confrontar essas perguntas com sinceridade brutal, você vai continuar vivendo uma vida abaixo do seu potencial. E não existe propósito maior do que você mesmo. Não é o emprego, não é o diploma, não é o status, é você. Você é o projeto mais importante da sua vida. E se você acorda sem vontade, sem ânimo, talvez o problema não seja o mundo. Talvez seja você. Talvez você tenha perdido o respeito por si mesmo, porque quando você se ama de verdade, você age. Você honra seu corpo, sua mente, sua alma. E isso não é egoísmo. Isso é responsabilidade espiritual. É saber que existe uma missão dentro de você que vai muito além das circunstâncias. É saber que Deus não te colocou aqui por acaso. É saber que existe um chamado, uma jornada, uma construção que só você pode fazer, de dentro para fora.
Jesus disse em João 16:33: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Você também pode vencer, mas não se vence o mundo lá fora, enquanto não se vence o mundo aqui dentro. Chega de se comparar com os outros. Chega de colocar o valor da sua vida nas mãos de likes, seguidores ou aprovação. A sua identidade precisa vir de dentro. Precisa vir da sua conexão com Deus, com sua verdade, com sua coragem de ser quem você nasceu para ser. E sabe qual o maior milagre que pode acontecer na sua vida? Não é uma porta de emprego se abrir. Não é uma pessoa voltar. Não é a dívida desaparecer. O maior milagre é você despertar. É você entender que a vida não vai mudar até que você mude. Até que você decida cavar fundo, enfrentar a lama, encarar a dor e dizer: eu posso. Essa é a virada. Esse é o começo. O mundo não precisa de mais pessoas motivadas. Precisa de pessoas com propósito. Gente que mesmo sem aplauso, mesmo sem plateia, continua. Que mesmo sem força, mesmo sem luz no fim do túnel, levanta, encara e vai. Porque no fundo, você não precisa de um porquê externo. O seu maior porquê já nasceu com você. É o seu próprio nome, a sua história, o seu chamado. O Salmo 139:14 diz: Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, e eu sei disso muito bem. Você é uma dessas obras. Não é um erro, não é um acidente, não é um fracasso ambulante. É criação divina. E mesmo que a vida tenha te ensinado o contrário, a verdade de Deus sobre você ainda está intacta. Só está coberta pela poeira das decepções, das perdas, dos traumas não curados. Chegou a hora de tirar essa poeira. Chegou a hora de se reencontrar com a sua força. Não a força do orgulho, da aparência, da vaidade, mas a força da essência, da humildade, da consciência. Porque o verdadeiro poder está em reconhecer que você tem muito a aprender, mas também muito a oferecer. Você não precisa esperar o cenário perfeito. Não precisa esperar a validação de ninguém. O que você precisa é de clareza. Clareza de que a única coisa que está te impedindo de crescer é você mesmo. É a bagunça mental que você criou. É a desorganização emocional que te impede de acessar sua disciplina, seu foco, sua fé. Por isso, é hora de reorganizar sua mente, de limpar o porão emocional, de fazer uma faxina na alma. Você quer disciplina? Então limpe o excesso. Você quer foco? Então aprenda a silenciar. Você quer propósito? Então volte para dentro, porque quando tudo estiver claro aqui dentro, nada lá fora te desequilibra. Medite, ore, caminhe em silêncio, fale com Deus, fale com você. Ouça o que a sua alma vem tentando te dizer há tanto tempo. E quando ouvir, obedeça. Porque a obediência à sua verdade é o primeiro passo para a sua cura. Repita comigo mais uma vez: eu posso. E agora, com o coração um pouco mais aberto, eu te pergunto: o que está te impedindo de se tornar a pessoa que Deus sonhou? Se essa mensagem está tocando algo aí dentro, então eu te convido a caminhar junto comigo nessa jornada de transformação. Estamos apenas começando. Você precisa entender uma verdade que transforma destinos. Ninguém vai vir te resgatar. E isso, ao contrário do que parece, é libertador. Porque significa que você não está à mercê de ninguém. Significa que o poder da mudança está e sempre esteve em suas mãos. E aqui entra uma frase dita por Bradley Cooper, que carrega um impacto gigantesco. A coisa mais importante que eu aprendi é que você precisa ser o herói da sua própria história. Essa frase parece simples, mas ela carrega um universo de responsabilidade, coragem e despertar. Porque enquanto você continuar esperando que alguém escreva um novo capítulo da sua vida, um patrão, um parceiro, um mentor, até mesmo Deus, você está desperdiçando o que já foi entregue nas suas mãos. A caneta. A caneta da sua vida é sua. E só você pode escrever o próximo parágrafo.
Quantas vezes você já colocou sua felicidade nas mãos de outra pessoa? Quantas vezes já adiou um sonho esperando o momento certo? Quantas vezes você já se escondeu atrás de desculpas porque não queria encarar a realidade? Chegou a hora de parar de fugir, de parar de se esconder atrás das dores do passado, de parar de terceirizar a culpa, o fracasso, a estagnação. Porque enquanto você culpa o mundo, você se livra da responsabilidade, mas também se afasta do poder. E aqui está o maior engano do nosso tempo: confundir motivação com transformação. Motivação é aquele fogo que acende e apaga. É emocional, momentâneo, muitas vezes vazio. Mas transformação é escolha diária, é repetição, é sacrifício, é fazer o que precisa ser feito mesmo quando não sente vontade. Você não precisa de mais vídeos motivacionais. Você precisa de uma decisão inegociável: transformar-se. E isso começa pela dor. Sim, a dor, porque é na dor que Deus trabalha com mais intensidade. É quando você está despido de orgulho, vazio de distrações, esgotado de tentativas humanas. É ali que ele entra com poder. Porque onde termina a sua força, começa a dele. A Bíblia diz em 2 Coríntios 12:10: porque quando estou fraco, então é que sou forte. Essa não é apenas uma frase bonita. É um chamado. É um convite para você abandonar a armadura da vaidade e vestir a couraça da verdade. Você já chorou escondido? Já sentiu vergonha de si mesmo? Já pensou em desistir porque achava que nunca seria suficiente? Esses são os lugares onde nasce o verdadeiro eu. Esses são os desertos que moldam homens e mulheres fortes. Porque ninguém se encontra no conforto. A verdade é forjada no fogo da dor, da perda, da solidão. Mas existe um segredo espiritual poderoso. O que você não encara te aprisiona, mas o que você enfrenta te liberta. O mundo vai continuar te testando, o sofrimento vai bater à sua porta, e você precisa estar preparado, não para evitar a dor, isso é impossível, mas para usá-la como combustível. Você pode transformar cada lágrima em força, cada queda em sabedoria, cada frustração em renascimento. Mas para isso, precisa sair do piloto automático, precisa parar de viver como um zumbi emocional, precisa acordar. Quem é você fora das máscaras? Quem é você quando ninguém está olhando? Essas perguntas doem, mas são elas que libertam. E talvez você nunca tenha ouvido isso com tanta clareza, mas hoje eu vou te dizer com todo o amor e verdade que posso: você nasceu para mais. Você nasceu para romper ciclos, para quebrar maldições emocionais, para reconstruir sua identidade, para honrar a versão de você que Deus desenhou. Mas essa versão só aparece quando você silencia o caos ao redor e encara o caos interno com fé. A dor não é um castigo, é uma ferramenta. E quanto mais você entender isso, mais leve se torna o fardo. Porque você para de fugir e começa a construir. Construa sua fortaleza, construa seu espírito, construa sua mente e construa com humildade. Porque humildade não é se diminuir. Humildade é reconhecer que você sempre pode crescer, sempre pode aprender, sempre pode recomeçar. Você não é o que te fizeram, você é o que você decide se tornar a partir de agora. Você pode estar pensando: mas eu já tentei tantas vezes e falhei. E eu te digo: perfeito. Porque é exatamente aí que começa a construção da verdadeira força. Quando você já falhou, já se quebrou, já se frustrou, mas ainda está aqui, ainda ouvindo, ainda buscando, ainda com uma centelha de esperança. Essa centelha é suficiente para reacender o fogo. Você não precisa de uma explosão, você precisa de consistência. Porque o mundo não é gentil. A vida não te trata com luvas. Ela vai te empurrar, te desafiar, te colocar em posições onde tudo parece desmoronar. Mas a sua missão é não ceder ao caos. Sua missão é resistir. E mais do que resistir, é vencer por dentro. Muitas pessoas vivem esperando que um dia as coisas mudem, mas se esquecem de que o que precisa mudar é a mente.
Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é uma mudança superficial. Não é apenas pensar positivo. É um novo sistema de crença. É você acordar todos os dias e dizer: eu não sou mais aquele que fui ontem. Eu estou me transformando. Mesmo com dor, mesmo com dúvidas, mesmo sem ver ainda os frutos. E é aqui que entra a importância de você se tornar emocionalmente disciplinado. Emoção não pode ser líder. Emoção precisa ser administrada. Porque quando você permite que a emoção governe, você se torna refém da oscilação. Um dia você está bem, outro dia afunda. Um dia quer mudar o mundo, outro nem quer sair da cama. Mas quem tem clareza de propósito não se guia pelo que sente, se guia pelo que crê. Crê que vale a pena. Crê que Deus não errou ao te criar. Crê que mesmo sem ver saída, ainda existe um caminho. E esse caminho começa com passos simples. Simples, mas consistentes. Acorde mais cedo. Fale menos e escute mais. Honre sua palavra. Diga não para o que te afasta de quem você quer ser. Cuide do seu corpo. Alimente sua alma. E, principalmente, comece a praticar o silêncio. No silêncio, você ouve a verdade. No silêncio, você escuta a voz de Deus. No silêncio, você se reconecta com a essência. E nessa reconexão você se cura. Você se fortalece. Você renasce. Não tenha medo do recomeço. O recomeço pode ser o presente mais poderoso que a vida pode te dar. Pare de viver como quem sobrevive. Comece a viver como quem está aqui para transformar. E lembre-se, não existe uma versão sua que seja mais valiosa do que aquela que decide continuar mesmo quando tudo em volta diz para parar. Chegou o momento de encarar uma das verdades mais difíceis da vida. Não é o sofrimento que destrói, é a falta de preparo para ele. O sofrimento vai chegar, para todos. Mas a diferença entre os que desmoronam e os que se elevam está no quanto se prepararam mental e espiritualmente para suportá-lo. E aqui está algo poderoso que poucos compreendem. Você pode escolher parte da dor que vai sentir. Como assim? Você pode escolher a dor da disciplina ou a dor do arrependimento. Pode escolher a dor do crescimento ou a dor da estagnação. Pode escolher a dor de fazer o que precisa ou a dor de continuar se enganando. Você escolhe, todos os dias. A dor não é opcional. O que é opcional é a forma como você a enfrenta. E existe um nome para isso: resiliência espiritual. Salmos 34:19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Deus não promete uma vida sem dor. Ele promete livramento, mas o livramento só vem quando você caminha, quando você enfrenta, quando você se levanta, mesmo com os joelhos tremendo. E isso exige maturidade espiritual. Exige que você pare de agir como uma vítima da vida e comece a agir como um guerreiro em missão. Você não é uma folha ao vento, você é uma flecha apontada por Deus. Mas uma flecha só cumpre sua missão quando é esticada ao máximo. E esse esticar dói. Você sente que está sendo esticado? Sente que a vida está puxando você além do limite? Isso é sinal de que o lançamento está próximo. Não resista ao processo. Não lute contra a dor. Aprenda com ela. Porque cada dor que você atravessa te prepara para um nível mais elevado de consciência, autoridade e impacto. E Deus não desperdiça nenhuma lágrima. Nenhuma. O que você viveu até aqui, as perdas, as rejeições, os traumas, tudo será convertido em sabedoria se você escolher atravessar e não apenas sobreviver. Você já ouviu a frase: o que não te mata te fortalece. Pois bem, ela só é verdadeira se você permitir que a dor te transforme. Porque o que não te mata também pode te adoecer, se você guardar mágoa, raiva, ressentimento. Então libere, solte, perdoe. Não por fraqueza, mas por sabedoria. O perdão não é um presente ao outro, é uma libertação para você mesmo. Quem não perdoa continua acorrentado ao passado, e ninguém caminha para a abundância com os pés presos à dor. Você precisa de leveza, e essa leveza vem da reconciliação com sua própria história. Aceite o que foi. Aprenda com o que doeu.
E então decida escrever um novo capítulo. Você tem o poder de mudar. Mas precisa entender uma coisa: mudança exige constância. Não adianta fazer tudo certo por 3 dias e depois se perder novamente nos velhos hábitos. Transformação real não é um pico emocional. É uma decisão sólida, sustentada no silêncio, regada com disciplina e mantida pela fé. A Bíblia diz em Hebreus 10:36: vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Perseverar, persistir, manter-se firme. Essas são as chaves para a colheita. E nesse caminho, você vai encontrar dias escuros. Vai se questionar. Vai sentir vontade de parar. Mas é exatamente aí que a verdadeira identidade começa a emergir. Quem é você quando está cansado? Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando parece que tudo deu errado? Esses momentos são o verdadeiro teste, porque não é sobre quem você é quando tudo está bem. É sobre quem você se torna nos dias de batalha. E é nesse ponto que você se aproxima de uma das verdades mais libertadoras que existem. Você não precisa de um propósito. Você é o propósito. Você é o plano. Você é a missão. Tudo o que viveu até aqui, bom ou ruim, te trouxe até esse ponto. E esse ponto é o único lugar real onde a transformação pode acontecer. O agora. O passado já passou. O futuro ainda não chegou. Mas o agora é um presente. E é nele que Deus age. O agora é tudo o que você tem. E é exatamente aqui, nesse instante, que você pode decidir quebrar o ciclo. Dar um basta na procrastinação, na dúvida, no medo, na culpa, na autossabotagem. É aqui que você decide que não vai mais esperar por um milagre externo, porque o milagre está sendo construído dentro de você. Você não precisa de algo novo acontecendo fora. Você precisa de algo novo acontecendo dentro. Mas para isso, precisa de clareza. E clareza só vem quando você silencia o ruído. O ruído do medo, o ruído da opinião dos outros, o ruído da comparação, o ruído da dúvida. O mundo quer sua mente cheia de ruídos, mas Deus quer sua mente cheia de paz. Filipenses 4:7 diz: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Mas essa paz não é passiva. Ela vem da ação, da obediência, da decisão diária de não se abandonar, de não se trair, de não se distrair com o que não importa. Você quer paz? Então limpe o coração, limpe a mente, pare de carregar fardos que não te pertencem, pare de manter pessoas que te drenam, pare de insistir em versões suas que já não existem. E aqui está uma verdade dura, mas necessária. Você não pode mudar sua vida carregando a mesma mentalidade que criou a vida que você quer sair. Não adianta buscar uma nova fase com os mesmos padrões. Você vai precisar morrer para sua versão antiga. Isso é duro, mas é necessário. Você vai precisar desapegar de quem você era para dar espaço à pessoa que você foi criado para ser. E essa versão já está dentro de você. Ela está só esperando que você diga: chegou a hora. Você quer mudar? Então mude. Pare de falar, comece a agir. Comece pequeno, mas comece com fé. A fé não elimina o medo. A fé te faz caminhar mesmo com medo. E se você quer um caminho claro, comece com um compromisso. Honre a sua palavra. Se você disser que vai acordar às 5, acorde. Se disser que vai treinar, treine. Se disser que vai perdoar, perdoe. Se disser que vai mudar, mude. Porque cada vez que você quebra uma promessa para si mesmo, você enfraquece a sua identidade. Mas cada vez que você cumpre, mesmo quando ninguém vê, você se torna mais forte. Você precisa confiar em você. E a confiança nasce da integridade com a própria alma. Ame a si mesmo o suficiente para ser duro consigo. Corrija-se, discipline-se, levante-se. E quando a dor vier, e ela virá, abrace-a, porque é nela que Deus sussurra as revelações mais profundas. Lembre-se, o propósito da dor não é te destruir, é te reconstruir com fundamentos mais sólidos. Você não está perdido. Você está sendo moldado. Você não está atrasado. Você está sendo lapidado.
Continue. Não desista de você. Não se abandone. Não se traia. Repita comigo mais uma vez. Eu posso. Chegamos à parte mais importante de tudo isso, o momento em que você precisa escolher. Não entre dois caminhos externos, mas entre duas versões de si mesmo. A versão que vive com medo, que adia, que se esconde, que se justifica, que se sabota. Ou a versão que decide viver com coragem, que encara, que rompe, que constrói, mesmo em silêncio, mesmo com dor, mesmo sem certeza. E talvez, nesse exato instante, você esteja pensando, mas eu já errei demais. Então escute com atenção. Deus nunca se surpreende com os seus erros. Ele já sabia, e mesmo assim, escolheu você, chamou você, confiou uma missão a você, porque Deus não escolhe os prontos. Ele prepara os disponíveis. Você só precisa se disponibilizar. Essa é a maior virada. Perceber que você não precisa estar completo para começar. Você precisa apenas estar disposto. Disposto a olhar para si com sinceridade, disposto a se perdoar, disposto a se levantar mais uma vez, mesmo quando ninguém acredita, disposto a se tornar a sua melhor versão, dia após dia, com paciência e firmeza. E mais do que isso, disposto a encontrar Deus no meio do caos. Sim, Ele está aí, no meio da dor, no meio da confusão, no meio das perguntas sem resposta. Ele está em você. Ele é a luz que te empurra mesmo quando sua vontade já morreu. Isaías 41:10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa não é poética, é real, é viva, é para hoje, é para você. Mas ela só se cumpre quando você decide caminhar em fé, mesmo com medo. O medo sempre estará presente. Mas ele nunca deve ser o líder da sua vida. O medo é um sinal, não um destino. Ele mostra onde você precisa crescer. Ele aponta onde a sua fé ainda precisa se desenvolver. E talvez você esteja aí pensando, eu não consigo. Mas a verdade é, você consegue sim. Só ainda não descobriu a força que há dentro de você, porque ela ainda está enterrada debaixo das mentiras que você acreditou ao longo da vida. Mentiras como, você não é suficiente, você sempre vai fracassar, você não nasceu para vencer, você não merece ser feliz. Essas mentiras precisam morrer, hoje, porque a palavra diz em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é, você nasceu com um propósito eterno. A verdade é, você é capaz de mudar tudo a partir de agora. A verdade é, você está mais perto da sua virada do que imagina. Mas essa virada só acontece quando você assume o controle. Não o controle das circunstâncias, mas o controle da sua mente. Porque como diz Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se a sua mente estiver fortalecida, nada lá fora te derruba. Se o seu espírito estiver enraizado, nenhuma tempestade te leva. Se o seu coração estiver firme, até o caos se curva diante de você. Por isso, hoje eu te convido a tomar uma decisão. Decida ser a sua prioridade. Decida se tornar sua melhor companhia. Decida ser o herói da sua história. Bradley Cooper disse: Você precisa ser o herói da sua própria história. E essa frase ecoa com tanta força, porque no fundo, todos nós estamos buscando isso. Redenção. Não a redenção que vem dos outros, mas a redenção que vem do encontro consigo mesmo. É possível. Está ao seu alcance. Mas você precisa parar de fugir. Pare de fugir da dor. Pare de fugir da responsabilidade. Pare de fugir da luz que existe dentro de você. Porque toda vez que você foge, você adia sua cura. Mas toda vez que você enfrenta, você acelera sua vitória. Então agora, com toda sinceridade, olhe para dentro e diga: eu posso. Diga de novo: eu posso. Você pode. Você vai. Você já começou. E quando a dúvida voltar, volte a essa frase. E quando o medo bater, volte para dentro. E quando quiser desistir, lembre-se:
Você é o propósito. Nada foi em vão. Tudo te trouxe até aqui. E daqui, só existe um caminho, para cima. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal, curta esse vídeo e continue esse movimento. Estamos juntos nessa jornada da virada. Até o próximo vídeo.